Minha ideia aqui, com essa palestra, tem algum DBA aqui? Não. Mas deve ter. Deve ter alguns. Beleza. O resto é infra, certo? Bacana. A ideia aqui é falar um pouco de colaboração e como que uma pessoa de dados faz diferença em equipes colaborativas e na cultura DevOps, tá? Um pouquinho de mim, eu tenho 11 anos de experiência em TI, né? 8 anos como DBA, mais focados em SQL Server, 4 anos que eu venho estudando e aplicando DevOps em uma das empresas que eu trabalho, tá? Eu acho que no folheto estava que eu trabalho na IBM, mas eu sempre quis trabalhar na IBM. Hoje eu trabalho no Itaú como DBA. Também sou DevOps e Head de Infra na Flapper, uma startup de voos privados, tá? Um aplicativo de voos privados, um Uber da aviação, mais ou menos. E também sou consultor e cofundador da Tata Tuning. Beleza? Bom, a motivação aqui, né, passando rapidamente, foi a minha percepção, vendo e estudando DevOps, como que eu conseguiria aplicar DevOps para o meu dia a dia, porque uma pessoa de dados, principalmente o DBA, ele está inserido na infraestrutura, ele é uma pessoa de infraestrutura, só que ele está meio fechado dentro do mundo dele. Ele trabalha com Oracle, ele trabalha com SQL, com MySQL, ele está trabalhando com uma tecnologia de banco de dados. Só que, se você for parar para perceber, o cara tem que saber de sistema operacional, certo? Porque o banco de dados depende diretamente do sistema operacional. Tem que entender de memória, processamento, hardware, redes, programação, tá? Então, a minha motivação foi porque o mercado está mudando, a infraestrutura está mudando e a gente precisa começar a automatizar tudo o que a gente faz, tá? Um pouquinho de cultura DevOps, né? O pessoal já falou muito mais que eu aí, muito melhor do que eu. Então, não vou muito perder tempo, mas aqui a ideia é mostrar por que vocês não trazem para os seus times colaborativos, quem já está trabalhando no ambiente DevOps, você tem infra e você tem o dev junto, certo? É uma cultura. Ou você já faz os dois lados. Traz o cara de dados para perto de você, o DBA, o seu Data Administrator, o seu Data Science, e mostra o que você já coleta de dados para ele. Ele com certeza vai te dar insights, com certeza ele vai olhar para a sua arquitetura do seu software, para a arquitetura da sua infraestrutura e ele vai conseguir ajudar. Beleza? Então, a ideia aqui é mostrar colaboração. Como que a gente pode trabalhar com colaboração? Como que uma pessoa de dados pode entrar num time, tá? Então, hoje, para a gente formar times DevOps, a gente precisa ter uma cultura multidisciplinar. Beleza, pode ter uma pessoa que manje de infra, de dev, de banco de dados, o cara que seja full stack, mas o cara não consegue guardar toda a informação na cabeça dele. Então, por conta disso, os times multidisciplinares eles são necessários. Então, chama o Ops, né? Vamos lá, chama o cara de infra, que vai manjar mais ou menos, né? Vai manjar dessas tecnologias. Eu coloquei ferramentas, mas são tecnologias cloud, infra. Ele conhece ferramentas de configuração, ele conhece a parte de CI/CD, as ferramentas em si, ele conhece já container, ele já aplica isso. Então chama o cara para o time. Chama o dev. Hoje o dev já faz isso, né? Eu coloquei algumas linguagens aqui, mais focadas em infraestrutura, mas Java, C# também poderia entrar aqui tranquilamente. Então, hoje, eu acho que, para quem principalmente para mim, que estou começando a entrar e fazer no mesmo código, não só SQL, certo? E JavaScript, no caso aqui. Também estou começando a usar Python. Estou começando, no caso, tem a opção de usar o Ruby ou um JavaScript, um PowerShell, um Shell, tá? Então, hoje lá na minha empresa, né, onde eu trabalho, a gente usa muito PowerShell e Python. Tá? Também tem um pessoal lá que é mais plataforma Linux e Unix, usa muito Shell. E banco de dados, não tem jeito, né? Meu dia a dia é SQL e no caso do MongoDB, bastante com JavaScript, tá?
Então chama o dev junto, o cara vai ter mais skill que você. Se você for um cara de dados, né, no meu caso, poderia auxiliar bastante na equipe. Chama o DBA para a equipe. Cara, eu não conheço nenhuma equipe multidisciplinar que tenha um DBA. Não conheço. E, sinceramente, hoje, meu ponto de vista em equipes colaborativas, né, qual seria o valor do DBA ou uma pessoa de dados? Com certeza, a camada de dados ficaria muito mais rápida se vocês trabalhassem com um DBA do lado. Com certeza. Isso daí é inevitável. Hoje eu trabalho com sistemas onde a gente senta com o dev uma semana, a gente tem um programa lá, a gente senta com o cara uma semana, a gente melhora de 10 a 50 vezes o sistema do cara, em velocidade, de acesso ao dado. Não é brincadeira, é exponencial. Beleza? Então, provavelmente, algum desses caras rodam na empresa de vocês, tá? Então, SQL, ou Oracle, ou MySQL, ou PostgreSQL é mais comum, certo? Tecnologias relacionais. MongoDB está pintando no transacional também, porque ele está começando a implementar ACID e outras tecnologias. Os analíticos, Cassandra, Neo4j, Cassandra na família de colunas, Neo4j na parte de grafo, Teradata também transacional para Data Lake e grande volume de dados, Kafka para a parte de data streaming, nos lakes aqui, Hadoop, Data Lake lá no Azure, S3 para AWS e outros tipos de blob. Tá? Então, assim, coloquei alguns exemplos, mas com certeza um cara de dados vai conseguir implementar boa parte dessas tecnologias. Tá? Chama o cara de BI. Lógico que é um cara que está mais focado em negócio, então, mas ele entende de fazer dashboard, ele sabe como mostrar o gráfico, ele sabe fazer aquele PPT, sabe? Você precisa fazer aquele PPT bonito, fazer uma apresentação, o cara sabe fazer isso de forma animada, olha que maravilha. O que é melhor do que um PPT animado, né? Então, o cara de BI, ele vai manjar de como mostrar esse dado. Então, ele vai usar Tableau, ele vai usar ClickView, Power BI, o próprio Kibana, para fazer esse tipo de atividade, tá? Chama o cara de monitoração. E por que eu estou falando do cara de monitoração? Porque o cara coleta dado, e não é pouco. O cara trabalha com dado todo dia, e ele mesmo talvez não saiba disso, porque o foco dele é implementar monitoração e fazer alerta, certo? Mas ele está gerando dado, ele está consumindo dado. Se você entrega isso para esse cara, faz muita diferença, porque o cara vai tirar insight do além. O cara vai começar a fazer algo chamado inteligência artificial, ele vai conseguir fazer machine learning com essas tecnologias. Então, imagina, a gente formou o time aqui com algumas pessoas, certo? E a gente, chegando nesse cara aqui, eu acho que é o ápice hoje, quando a gente fala de tratamento de dado, todo mundo quer. Eu acho que depois do DevOps, Data Science é a vaga que todo mundo quer ter na empresa e provavelmente é o cara que mais ganha dinheiro na parte técnica hoje. Então, por quê? Porque ele consegue pegar todos esses dados que todas essas outras pessoas geraram, gerar insights a partir disso, modelos de dados e criar modelos de inteligência artificial para você ter uma infraestrutura automática, inteligente e muitas vezes proativa. Tá? Então, hoje você não vai mais gerar alerta. Seu alerta vai gerar uma ação dentro da sua infraestrutura que vai se autocorrigir. É o que a gente chama de auto-healing. Tá? Ela mesma vai se auto-reconstruir, ela mesma vai se consertar. Né? E escale tudo isso. Docker, Kubernetes, OpenShift, acho que todo mundo quer buscar essas ferramentas hoje, tá? Tá todo mundo na trilha do microserviço, enfim, dentro dessas equipes, essas ferramentas podem auxiliar muito, mas por quê, né? Quando a gente fala de dados, muita gente vai torcer o nariz, vai falar assim, porra, cara, você vai colocar banco de dados em Kubernetes? Sim. E eu vou mostrar um exemplo disso.
Esse cara aqui tá para ser lançado, na verdade já está em preview. SQL Server 2019 Big Data Clusters. Esse cara roda full em Kubernetes. E eu não estou falando, eu estou falando de um banco de dados relacional que escala horizontal. Para quem conhece banco de dados sabe, banco de dados relacional ele escala normalmente vertical, certo? Ah, mas eu tenho meu MySQL, ele escala horizontal. Beleza, cara, você vai usar a replicação até um certo ponto. Uma hora você vai parar. Nesse cara aqui tende ao infinito. Por quê? Meu motor agora, eu tenho uma storage, eu tenho meu cluster Kubernetes, mas por baixo dos panos eu estou rodando Hadoop. E Hadoop é horizontal, é escala horizontal e tende ao infinito. Então eu tenho camadas de armazenamento de dados e processamento, eu tenho camadas que estão rodando instâncias processando esse dado, eu tenho camadas de apresentação, eu tenho camadas de processamento computacional indo buscar dados, e aí aqui eu estou falando de algo chamado virtualização de dados. Em outras tecnologias, então estou indo no Oracle, no MongoDB, no Teradata, em qualquer outra fonte de dado, processando o dado na ponta. Eu não preciso trazer mais o dado para dentro do meu banco de dados para processar ele. Eu processo ele na ponta e só trago o dado já processado, sumarizado, para dentro da minha infraestrutura. Tá? Isso tem um ganho principalmente para o cara de dados, para o cara de infra. Se você colocar aqui seus dados de monitoração, toda a parte de arquivo seu, todas as suas métricas dentro de um sistema desse, entrega para um cientista de dados na ponta aqui, fazer insights e tirar isso dessa plataforma, você vai ter um ganho muito grande. E querendo ou não, você precisa de um time grande para sustentar essa plataforma, tá? Apesar de ser uma plataforma de dados, mas que já utiliza Kubernetes. E aí, o que eu queria também trazer para vocês é alguns casos de uso real que a gente já está aplicando lá na empresa, tá? Que é o quê? Hoje eu trabalho numa equipe de mais ou menos 15 DBAs, tá? Só SQL. Tem uma outra equipe que trabalha com outras tecnologias. A gente tem muito problema de entrega de artefato SQL para cerca de 700 instâncias SQL. São mais de 15 mil bancos de dados, tá? Na infra. E eu tenho problemas disso, porque são redes diferentes, tem firewall, tem muita coisa. Então, às vezes eu persisto para uma rede, vai bacana. Eu persisto um ponto SQL para outra rede, ele não entrega, ele dá erro, ou simplesmente não chega na minha instância. Então, o que a gente está fazendo? A gente está versionando o banco de dados administrativo nosso, lá no Visual Studio, está gerando um projeto, está entregando isso para o GitLab. Quando eu faço um push lá na minha branch master, eu entrego para um Jenkins, que starta um pipeline, faz a análise desse código, SQL, e entrega na ponta para mim em todas as minhas instâncias. Tá? Então, você tem o valor disso, né? E, sem código você não consegue chegar aqui. Você precisa de uma equipe de operações, você precisa de uma equipe de automação para fazer. E o ganho disso é a diminuição de incidentes de implantação. Porque imagina, eu entrego hoje uma monitoria para parte do meu parque, mas não para todo ele. Então, se eu tiver um incidente, se eu tiver alguma anomalia num ambiente que eu não entreguei esse artefato SQL, eu vou ter um incidente e eu não vou saber. Tá? Eu não vou conseguir prever isso. Outro caso de uso que a gente está fazendo lá é a equipe de Capacity Planning está vindo no SQL, um banco de dados nosso lá, que tem as nossas métricas, pegando os dados, processando no R e entregando, fazendo insights de assim, putz, beleza, o cara tem o sistema dele lá e hoje está consumindo 10 tera. Num belo momento do dia, entrou um software novo. Tá para lançar aí, por exemplo, o concorrente do PicPay. Do dia para a noite foram 5 teras. Do dia para a noite. Porque é muita métrica, é muito dado a mais. Ou tem um problema, ou a gente precisa acertar. Com a equipe de Capacity, por conta desse sistema, ela pegou isso de forma proativa e já entrou em contato com a equipe de sistemas para acertar um problema de log, que os caras estavam fazendo log no banco de dados de forma insana, e resolver o problema antes que isso estourasse o espaço do banco de dados alocado lá. Então,
é a força do que um data scientist, um cientista, conseguiria fazer usando R, por exemplo. É um outro caso. Tá? Então, aqui também, além da responsividade, a gente teve ganho de storage em ordem de tera, porque eu também desaloquei muito espaço que não estava sendo usado, porque o cara pegou isso no insight dele. Aqui é um terceiro caso, onde eu estou tirando métricas de monitoração e lá dos Zabbix, do Prometheus ou do SCCM, jogando no meu Kafka, fazendo streaming de dados, entregando isso num lake, processando esse dado no Spark ou no Databricks, e entregando esse dado lá na ponta em algum sistema dashboard para insights também, na parte de diminuição de acidez de negócio. Por quê? Eu medindo, tendo métrica agora, eu consigo saber, putz, o cara está consumindo mais CPU. Isso é gradativo. Mas eu sei que se eu conseguir fazer uma média de crescimento e eu saber que daqui a 15 dias ele vai começar a bater 100% de CPU, eu ajo antes. E aí eu evito que lá na ponta o meu negócio tenha um impacto. Tá? Só aqui eu tenho mais ou menos 3, 4 pessoas das áreas diferentes que eu passei ali para vocês no começo e por que a colaboração é importante. Esse caso os próximos 2 casos de uso são casos de lead time, tá? Que aqui é um projeto que a gente está ainda para entregar. Hoje a gente demora um tempo considerável, já vou mostrar para vocês, para entregar instâncias SQL para equipes de sistemas que precisam entregar um novo sistema. O cara lá quer fazer um novo sistema, quer entregar isso em produção, tá? Hoje, o que o cara tem que fazer? Tem que abrir uma demanda, passa para a equipe de projetos demora muito, passa para a equipe de sustentação, a gente valida e entrega. Hoje a gente está construindo uma automação usando VMware, VRA, VRO, com Python, fazendo as integrações da governança, entregando instâncias SQL na ponta de forma automatizada. O lead time é de 50 para 1. Vocês acham que é 50 minutos? 50 dias para 1 dia de diminuição. Tá? Na entrega de uma instância SQL. Hoje. Tá? É o tempo médio, e o tempo médio de entrega de software de um ambiente inteiro de infraestrutura hoje está em cerca de 2 anos. A gente quer diminuir isso para 1 dia. Esse cara é só de SQL, tá? Esse é um outro caso, que é a entrega de banco de dados, só banco de dados. Então, eu já tenho um monte de governança, eu tenho um máximo, eu tenho rotinas que eu preciso criar lá no Ctrl+M, eu tenho cofre eletrônico, eu tenho meu Net Backup para fazer backup, enfim, todas essas integrações a gente está usando o Python para fazer. E o ganho é de 1 para 1, de 1 semana para 1 dia. Então, hoje, antes eu demorava 1 semana, eu estou demorando hoje por volta de 1 dia para entregar N bancos de dados. Tá? Aqui eu não estou falando de 1, estou falando de N. Então, eu posso entregar até 50 bancos de dados em 1 dia do que eu fazia na mão lá, todo esse processo, abria mudança, abria solicitação, criava usuário em cofre, etc. Tudo isso a gente diminuiu bastante o lead time. Então, para concluir, chama as pessoas de dados para a sua squad. Às vezes, se você tiver um DBA, tá? Se você tiver um data scientist, porque às vezes as empresas não têm esse tipo de pessoa, ou forme pessoas, ou traga essas pessoas para dentro dos times, se possível, porque vai ter ganho, tá? Vai ter ganho nessa colaboração, tá? Então, a colaboração gera melhorias exponenciais para a sua organização. Essa é basicamente a mensagem que eu deixo para vocês com essa palestra, beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não? Obrigado, gente. É isso daí.